bem, está começando mais um ponto de encontro e nós estamos aqui no estacionamento da Câmara Municipal de Ribeirão Preto com o vereador Marcos Papo. Um ambiente descontraído, né, vereador? Tudo bem? Tudo bem, Jane. Adorei esse estúdio aqui, viu? Tá muito lindo aqui. Então, a gente que entra correndo e sai correndo da Câmara nos compromissos, não vê que aqui o nosso quintal é tão bonito na divisa com o Parque Maurílio Biagi. Vamos fazer um balanço, vereador, desse 1 ano e meio de vereador que o senhor está aqui. Claro que é de segundo mandato, o senhor que já teve aí 7.124 votos, segundo mais votado, já tem experiência, mas é gostoso vir a público e falar aí de todo o seu trabalho, fazer um balanço. E vamos começar com o transporte público. Por que com o transporte público? É um problema seríssimo que o vereador vai firme, consciente, lutar mais uma vez pela população. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse tema que é importantíssimo para todos que realmente necessitam, vereador. Sem dúvida, Jane, e a importância da TV Câmara abrir espaço para com calma a gente se dirigir à população e dizer que aquela comissão de estudos de acompanhamento do cumprimento do contrato de transporte público, ela transformou-se agora numa CPI. E dentro da CPI, no âmbito das investigações, descobrimos mais alguns erros graves, Jane, que o último foi que aquelas cantinas, as cantinas que ficam dentro dos terminais de ônibus, elas foram dadas de presente para um amigo da ex-prefeita. Ou seja, sem licitação, nada, de repente amigo e ganhou ali, é isso? Exatamente, vereador? sem licitação, sem autorização legal, sem nada. As cantinas estão abertas, sendo exploradas comercialmente. Você que nos assiste pela TV Câmara, imagina que maravilha você ter um comércio no terminal de ônibus que tem fluxo de passageiros. Os passageiros precisam de um lugar para comprar um lanche, para comprar uma água, e você então ganha de presente essa exploração. A facilidade que é ganhar dinheiro dessa forma. Não é correto, questionamos isso junto à Secretaria da Administração, que mandou suspender o funcionamento dessa cantina, porque não tem autorização legislativa, não tem licitação, não tem concorrência, não tem sequer alvará de funcionamento. Então a administração, Vigilância Sanitária, mandou suspender e agora vai abrir uma licitação para a exploração desse espaço. O dinheiro da locação desses espaços tem que ser contabilizado. É o que eu vou dizendo, de ralo em ralo some-se com o dinheiro público. Se contabilizar agora o dinheiro dos aluguéis dessas cantinas, as propagandas dos pontos de ônibus, que é outra coisa histórica, há 4 anos vem investigando que eles isso. exploram e a população fica sem saber para onde vai. O dinheiro, e assim, também não tinha autorização legal, não tem licitação, e esse comércio, essa exploração do espaço publicitário também era feito por um particular. A nosso pedido, a Prefeitura cancelou essa autorização, uma autorização ilegal, imoral, cruel, Jane, porque esse dinheiro pode reduzir o preço da tarifa de ônibus para o usuário. Esse dinheiro, desleal, né, vereador? oh meu Deus, esse dinheiro pode construir novos pontos de ônibus com bancos e abrigos, não deixando a população exposta ao sol e à chuva como é hoje em Ribeirão. Então por isso que eu digo que era uma autorização cruel, que por força da nossa investigação, a administração também cancelou e agora vai abrir uma licitação para a exploração desse espaço publicitário, que é muito importante. É uma fonte de riqueza para os cofres públicos, mas não vinha sendo usado dessa forma. E com uma outra situação também, né, vereador? Colocando aí todos de igualdade. Ou seja, quem quiser participar, vai participar. E aliás, você tocou num ponto essencial, que é quem quiser participar. Tem muita gente interessada. A cabeleireira do bairro, o pequeno comércio, o mercadinho do bairro, são 3.000 pontos de ônibus. Só 500. Pois é, informação, né? Só 500 com banco e cobertura. Então agora esse dinheiro vai ser contabilizado depois que se fizer uma boa concorrência, abrindo oportunidade para quem quiser fazer propaganda, e esse dinheiro é contabilizado. E eu digo, Jane, eu insisto nisso, essa concorrência, se a Prefeitura fizer uma concorrência bem feita e contabilizar esse dinheiro no cofre, como tem que ser feito, o preço da passagem de ônibus em Ribeirão Preto pode cair 40 centavos. É mesmo, vereador?
Isso eu falo para a população, eu afirmo com absoluta certeza. Que bacana, olha só, é a comunidade ganhando mais uma vez e esse trabalho bem feito que o vereador tem feito. E por falar nesse trabalho, nós vamos falar agora sobre a causa animal, que é uma causa que o vereador vem defendendo e não é de hoje. Sim. Tem um trabalho belíssimo feito junto com a população, com a equipe também do gabinete, que é importante falarmos isso. E é isso. É quando vem até o vereador, faz a denúncia, o vereador vai apurar e eu gostaria que o vereador falasse um pouquinho da causa animal, que é de extrema importância para quem está assistindo também, vereador. Então, importante mesmo, né? Nós precisamos cuidar disso também, a prefeitura tem recursos para cuidar disso, mas não vem cuidando adequadamente, o que provoca uma situação de sacrifício de animais, de extermínio de animais. A prefeitura falha, em primeiro lugar, quando ela não tem um amplo processo, uma ampla ação de castração animal. É isso que Ribeirão Preto precisa fazer imediatamente. Ações de castração em massa para que interrompa-se essa explosão demográfica de cães e gatos na nossa cidade. Para o telespectador da TV Câmara ter uma ideia, uma gatinha pare uma ninhada a cada 4 meses, uma cadelinha a cada 6 meses. Se você tem 100 mil animais de rua em Ribeirão, você tem uma explosão dessa população de animais de rua, gerando judiação e com impacto na saúde pública muito negativo. Ou seja, você fazendo processos, ações de castração ampla, você já faz o preventivo. Não foi feito. O que está tendo na Coordenadoria de Bem-Estar Animal? Eutanásia demais. Que foi a CPI que a gente pode falar, a CPI da eutanásia. Claro, a né, CPI vereador? da eutanásia animal, que trouxe isso a público, revelando em Ribeirão Preto essa realidade do centro de extermínio de animais, da falta de cuidado, da falta de preparo. Eu acabo, inclusive, Jane, de voltar do Ministério Público. A TV Câmara está dando em primeira mão essa notícia, é um furo de reportagem que a TV Câmara está dando, que é o seguinte, o Conselho Regional de Medicina Veterinária fez um laudo que não bate. A situação que o Conselho encontrou lá na coordenadoria não bate com as declarações da coordenadora Carolina e do veterinário Gustavo. Na CPI, eles disseram que falta remédio e que algumas eutanásias são feitas sem exames de sangue. Por exemplo, um hemograma, por exemplo, uma doença infecto-contagiosa incurável E que com é exame... importantíssimo sabermos, a população está precisando disso, gente, dessas informações. Então, e com exame clínico, o veterinário não consegue descobrir. Tem que fazer um hemograma, se é um politraumatismo tem que fazer raio-x e a coordenadoria não tem esses equipamentos. A minha pergunta é, ora, se aqui o veterinário e a Carolina deram informações que falta remédio e que eles estão cometendo eutanásia sem os exames complementares, um raio-x ou um hemograma, por que o Conselho Regional de Medicina Veterinária fez uma perícia dizendo que está tudo em ordem? Alguma coisa está errada, hein, vereador? O que acontece? A coordenadoria está correndo atrás e fazendo o que deveria ter sido feito. Então, a ação da CPI de revelar para Ribeirão Preto essa situação degradante que está a coordenadoria, de desrespeito ao animal, de desrespeito à lei, fez com que a administração corresse atrás, se mobilizasse e desse uma organizada na casa. Então, o laudo dessa semana agora, que o Conselho Regional de Medicina Veterinária levou ao Ministério Público, diz que não falta anti-inflamatório, que não falta anestésico, que não falta remédios necessários ao tratamento dos cães que chegam ali. Realidade bem diferente daquela narrada pelas autoridades da CPI e até em documento. Eu perguntei quais os medicamentos que tinham na coordenadoria, veio uma relação de 5, dentre eles um espanta-mosca para os bichos. Então, assim, correram rápido, felizmente a nossa CPI já logrou êxito em obrigar a administração a respeitar os animais e fazer procedimentos adequados lá. Vereador, nós estamos no ponto de encontro, é um bate-papo muito gostoso. Algumas das ações que o vereador tem feito, nós não vamos pontuar todas, porque o tempo não dá. Mas a gente vai estar colocando algumas aqui e a pergunta é, o senhor teve muitas surpresas, pelo menos nessas duas que nós iniciamos agora, tanto a do transporte público quanto a CPI da eutanásia, o que mais te chamou a atenção, vereador? Olha, as duas, viu, Jane? Porque no caso da CPI do transporte, quando nós provamos que as propagandas em pontos de ônibus, elas estavam sendo feitas de maneira ilegal,
nós descobrimos um ralo que vem sugando o dinheiro do povo e nós tapamos esse ralo e vamos pedir o dinheiro de volta. Por isso que eu abri representação junto ao GAECO, lá no Ministério Público, porque um particular vinha enriquecendo com esse dinheiro, ou não vinha contabilizando corretamente esse dinheiro, ou no mínimo o que podemos afirmar categoricamente é que havia uma exploração ilegal do dinheiro da população. Isso nós podemos afirmar categoricamente. Então isso nos espanta pela desfaçatez. As pessoas cuidando da coisa pública como se fosse delas, desviando dinheiro público, surrupiando dinheiro público, sabe-se Deus se por pagamento de propina, o que fizeram, para surrupiar esse dinheiro público que está fazendo muita falta. O ribeirão pretano sabe, mesmo quem não é usuário, quem é usuário do sistema de transporte público sofre mais, porque aguarda o ônibus no sol e na chuva. Como o sistema de transporte público é ruim, a cidade inteira fica ruim, porque isso tira as pessoas do transporte público que estão sofrendo. Você vê, Ribeirão Preto explodiu a quantidade de pequenas motocicletas. E com essa explosão da quantidade de motocicletas, explodiram os acidentes. É verdade. Muitas vezes com sequelas permanentes e morte. Então isso escandaliza, porque o transporte público tinha que ser feito com lupa, tinha que ser cuidado pela administração, com uma boa licitação, com uma boa fiscalização por parte da Transerp, contabilização desse dinheiro. Precisa tirar desse contrato, Jane, o 0800 de reclamação, quem atende é a própria empresa. Tem cabimento isso? Você, usuário de transporte, quando tem um problema, você vai reclamar? Quem atende é o dono da empresa. Isso não tem cabimento, a CPI também revelou e a Prefeitura precisa tomar uma providência e tirar da Pró-Urbana o telefone de reclamação. Bacana quando a gente fala com o vereador que é atuante, que luta pela comunidade. Falamos de mobilidade urbana, que é um outro assunto também, que é importantíssimo e diz respeito a toda a comunidade, vereador. E ninguém melhor do que o senhor para estar falando aí. Obrigado, Jane. Mas então, a gente está falando de transporte coletivo. Quando você tem um transporte coletivo bom, que estimula as pessoas a usar o ônibus, você desestimula a comprar a moto, a andar de carro, porque quem tem o carro, muitas vezes é obrigado a ter, quando o sistema de transporte público é ruim. Funciona, né? Imagina se amanhã você pudesse deixar de gastar com IPVA, com licenciamento, com seguro, com abastecimento, com revisões, com depreciação do carro. E você com estacionamento, dependendo de onde você vai colocar o carro. Eu fiz as contas, Jane. Se você vender um automóvel hoje de R$30 mil e aplicar numa aplicação convencional, num fundo, qualquer fundo do Tesouro Direto, você em um ano, você economiza de 8 a 10 mil reais. Em um ano, velho? Em um ano, você economiza de 8 a 10 mil reais. Ou seja, o carro que você vender, vamos supor, em dezembro agora, em dezembro do ano que vem você vai ter 40 mil reais. E depois você vai ter 44, e depois 48. É uma bola de neve que vira um plano de previdência privada. Aí a gente fala assim, mas o sistema de transporte público é tão ruim em Ribeirão que nós somos obrigados a ter carro. Ou então quem não pode comprar um carro, quem não pode comprar uma moto, se sujeita a andar de ônibus. É correto isso? Claro que não é. A Prefeitura, se fiscalizar o cumprimento do contrato de transporte, vai fazer com que o sistema de transporte público seja bom e convidativo. Você já resolve um problema de mobilidade. Se a Prefeitura caprichar na implantação das ciclovias em Ribeirão, a gente fala da ciclofaixa. Ciclofaixa é lazer. Ciclovia é um modal de transporte seguro para o usuário da bicicleta, que necessita da bicicleta no dia a dia, ele não tem que disputar espaço no trânsito com para-choque de caminhão, ônibus e carro. Então, a Prefeitura de Ribeirão Preto tem a possibilidade de implantar, tanto com os recursos do PAC, né, aquele plano do governo, do desgoverno anterior, o plano de atraso do crescimento, que a ex-presidente Dilma impôs ao Brasil, porque um plano que atrasa não pode ser de aceleração. Entretanto, a Prefeitura tem direito a esse dinheiro e poderá implantar corredores de ônibus e ciclovias. Mas a Prefeitura tem o dever de, nesse período até 2019, de construir pelo menos uma ou duas interligações dessas ciclovias que estão fragmentadas em cantos da cidade. Se ela fizer a interligação, nós teremos o início, pelo menos, de um bom sistema cicloviário em Ribeirão Preto, que eu estimo em 180 quilômetros. Hoje
temos 14,5, pouquíssimo, um vexame nacional. Uma das menores quilometragens de ciclovia para uma cidade do porte de Ribeirão Preto. Então, são dois assuntos que eu estudei, posso falar, e a prefeitura já não é mais um problema de ciência, é um problema de vontade política, organizar o transporte coletivo e implantar um sistema cicloviário. Nós temos inclusive um companheiro de trabalho que vem às vezes de bicicleta trabalhar e ele fala a dificuldade que é em chegar até aqui. Então eu acho que facilitaria não só para esse colega, mas como todos os outros que necessitam e faz um bem à saúde também, né, vereador? Sem dúvida. Hoje o usuário da bicicleta, né, o amante do pedal, ele além de tudo é corajoso. Muito. Né? Porque você pode dizer, eu ando de bicicleta porque eu gosto, beleza, mas para andar nesse trânsito de bicicleta porque você gosta, além de gostar, você tem que ser corajoso. Então a implantação do sistema cicloviário tira a necessidade do atributo corajoso. A pessoa usa porque ela quer cuidar da saúde, porque ela precisa da bicicleta como meio de transporte e ela contribui para um meio ambiente mais saudável, porque nós sabemos que a combustão, o quanto que arremessa dos gases nocivos ao efeito estufa, nocivo à saúde humana. Então já vamos entrar num assunto que o senhor com maestria vai falar também para todos os telespectadores, que é o meio ambiente, que o senhor preza muito, que batalha muito e a gente vê incansáveis lutas do vereador Marcos Papa, que é o meio ambiente, vereador. Então, Jane, um assunto que a gente está muito em cima e a prefeitura precisa fazer é o seguinte, eu fiz uma lei que chama Lei das Podas, e a prefeitura não está cumprindo a lei das podas, porque, para você entender, você que nos assiste aqui pela TV Câmara, a minha lei diz que qualquer pessoa que for fazer poda em Ribeirão Preto tem que passar por um treinamento na Secretaria de Meio Ambiente, ganhar uma credencial para que quem estiver fazendo poda e seja questionado por um munícipe, você vê alguém fazendo uma poda, escuta aqui, você tem credencial de treinamento na Secretaria do Meio Ambiente? O funcionário da empresa, CPFL, sei lá, quem estiver fazendo prestação de serviço de poda em Ribeirão Preto, é obrigado a se identificar. E a prefeitura não está cumprindo essa lei. Vereador, acha que é um descaso? Já que é uma lei e não está cumprindo, vereador? Então, essa lei foi aprovada na legislação anterior, a administração atual assumiu, está fazendo um levantamento ao meu pedido, quem foi treinado e quem não foi. Então a prefeitura precisa olhar com lupa isso, porque eu vou fazer uma representação ao Ministério Público para que o Ministério Público dê o seu veredito se isso está sendo, se essa lei está sendo cumprida ou não. Pelas nossas investigações não está sendo, mas a gente não quer ser dono da verdade, nós queremos que o Ministério Público nos ajude a entender isso. A outra ação ambiental que é importantíssima é de exigir da Prefeitura de Ribeirão Preto um bom edital de concorrência para o lixo que tenha lixo reciclável, que tenha uma coleta seletiva do lixo reciclável. Porque quando você recicla o lixo, você cria um círculo virtuoso. Porque você está reciclando, você está aproveitando aquele material, ou seja, não precisa ir lá na natureza, no meio ambiente, buscar recursos naturais para produzir, porque você está reaproveitando, reciclando. Esse valor, esse peso desse material reciclável deixa de ir para o aterro, ou seja, são quilos, toneladas de material que a prefeitura deixa de pagar. E em contrapartida, volta esse dinheiro, né, vereador? Porque esse material pode ser reusado de formas diversas, dependendo aí o lixo reciclável que é, né? Então, a reutilização, você não vai na natureza buscar elementos naturais. Você não gasta dinheiro da prefeitura que ela teria que pagar por essas toneladas no transbordo para Guatapará. E você deixa esse dinheiro na mão dos agentes socioambientais. Quer dizer, você cria um círculo virtuoso. Você rompe o círculo vicioso e cria o círculo virtuoso. Então nós estamos exigindo que a prefeitura apresente um bom edital de licitação que tenha coleta seletiva do lixo. Eu fui uma vez numa cidade aqui próxima em Olímpia, no final do ano. Todas as iluminações do final de ano eram com garrafas PETs. E nós temos vários artistas para fazer esse trabalho, que eu tenho certeza que vai aí enfeitar toda a nossa Ribeirão Preto e tirar aí dos nossos rios, dos nossos lagos, tudo isso que polui também. O reaproveitamento é maravilhoso, só tem benefício. E a prefeitura está demorando muito para nos apresentar um bom plano de resíduos sólidos com essa parte
da reciclagem e também da logística reversa, Jane. A logística reversa é quando o fornecedor do material, por exemplo, o agrotóxico, ele seja responsável pelo retorno das embalagens. Ou seja, eu sou a empresa que vendi, eu preciso receber esse, vamos falar, um galãozinho para que o recipiente entender, para me devolver aí, né, vereador? No caso do agrotóxico, já há legislação exigindo. Certo. Mas agora o plano municipal tem que estender isso para toda a cadeia produtiva, para nós termos de volta, por exemplo, lâmpada. O fabricante tem que ter isso de volta, porque ela é muito lesiva ao meio ambiente. Gesso, isopor. Né? Tanto é que as caçambas para gesso, isopor, um pouquinho mais caro, porque ele tem que saber aonde descarta, não é qualquer lugar, né, vereador? Muito volume e é lesivo ao meio ambiente. Vamos falar agora, vereador, filas na saúde. Nós temos vários outros assuntos, nós temos financiamento cultural, saneamento básico, fiscalização, transparência, inovação e tecnologia, mas nós vamos estar falando agora de um assunto que o senhor cuida com muito carinho, que só quem necessita, a população mesmo, que está na fila, que não tem ali esse aplicativo, que hoje é fácil, né, vereador? Não vai onerar a prefeitura em colocar um aplicativo, qualquer pessoa hoje tem o seu celular. Acho que isso não onera muito. Como é que o senhor tem cuidado aí desse assunto, que também é de extrema importância, vereador? Muito bom, Jane. Eu sou o autor da Lei das Filas, que obriga a prefeitura a publicar no site oficial a relação dos pacientes que estão aguardando consultas, exames e cirurgia. A prefeitura não vem cumprindo adequadamente essa lei. Os usuários reclamam comigo: Papa, é um labirinto no site, você não sabe. Aí você tem razão. A prefeitura pode pedir para a Coderp ou para o Supera Parque que façam um aplicativo. Gente, hoje tem aplicativo para telefone celular, você acessa a sua conta lá na sua administradora, você acessa seu banco. Por que não acessar o seu número, o seu prontuário na Secretaria da Saúde para você ter acesso à sua posição na fila? Porque quando a gente sabe que vai ser atendido, já para aquela ansiedade. Fala, não, eu sei que eu vou ser atendido dia tal, tal hora. E você se dirige ao posto para ser atendido. Isso já resolveria muito. Você percebe que não é um problema de ciência? A gente não está falando aqui que a prefeitura é obrigada a descobrir a cura do câncer. Não, não é isso. Não é um problema de ciência. É um problema de vontade política da prefeitura desenvolver um aplicativo e instruir, né, empoderar o servidor da saúde a ensinar a população. Ó, vem aqui com o seu telefone com internet, com o seu smartphone, o posto de saúde tem a internet que a Coderp fornece e a pessoa de casa, de onde ela estiver, ela pode acessar a sua posição na fila. Está demorando muito para a prefeitura tomar essa providência de verdade. E outra coisa, vereador, que é importante o senhor falar, e com muita maestria, eu tenho certeza, que me corrija se eu estiver errada, não vai onerar em nada a prefeitura. Ela tem os funcionários competentes, ela pode desenvolver esse sistema e facilita para todos, inclusive para as filas, para os próprios médicos, para os atendentes e para aquele que realmente precisa e necessita, não é, vereador? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é uma prefeitura de vontade aí, não, tem recursos, tem bons funcionários. É uma questão de alocar esses recursos que para fazer um aplicativo não vai muito dinheiro. Não vai muito dinheiro e o usuário merece. O custo-benefício é muito grande, porque muitas vezes o tempo que um funcionário da prefeitura gastaria para atender uma ligação e orientar, pelo aplicativo, o usuário tendo a informação é o que ele precisa. Financiamento cultural, que é isso para aquele telespectador que não sabe ou não teve ainda esse contato com o vereador Marcos Papa e entenda um pouquinho o que é esse trabalho que o senhor tem feito para a comunidade. Nós fizemos uma audiência pública para discutir esse assunto e agora vamos criar uma comissão especial de estudos para analisar a questão do financiamento da cultura. Você pode fazer isso via política de Estado, quer dizer, a prefeitura tirando dinheiro do cofre para fazer investimento em cultura, o que é muito saudável. E você pode fazer também através de leis de incentivo, como tem o PROAC para a cultura, que é com o ICMS, que é o imposto estadual, e você tem a Lei Rouanet, que é o imposto federal. Você pode fazer isso via imposto municipal, um ISS, por exemplo, abastecendo o Fundo Municipal de Cultura, criando
a prefeitura criando editais para que os artistas possam disputar os editais e apresentar o seu trabalho. Ribeirão Preto, Jane, na minha época do movimento Pro Arena, depois do Se Vira Ribeirão Preto, nós descobrimos assim uma quantidade de excelentes artistas que a nossa cidade tem e que só falta uma política pública, um local adequado para esses artistas se apresentarem. Então, a prefeitura pode criar mecanismos de financiamento através do Fundo Municipal de Cultura, através de desoneração de imposto, através de uma verba que a prefeitura possa disponibilizar para o orçamento. O orçamento da cultura em Ribeirão Preto está baixíssimo, 0,5% do orçamento, porque ainda tem aquele estigma, aquela falsa visão de que a cultura é supérflua. Não, não é. Nós estamos aqui num parque, né? Olha como não é supérfluo. Nós poderíamos ter aqui nesse parque uma exposição de artes, se ele tivesse bem cuidado, mas tem aqui a capivara com o carrapato estrela expondo a população à doença. Então, imagina o seguinte, um parque bem cuidado com a possibilidade de receber os artistas para se apresentarem aqui. O Teatro de Arena bem cuidado para que os artistas possam se apresentar ali. O Teatro Municipal, o Pedro II, o Meira Júnior e assim por diante. O Minas, o Santa Rosa. Nós temos teatros, espaços públicos e privados bons. Falta uma política pública dando a oportunidade do artista se manifestar. E é só um pouquinho de querer, né? Nós temos um Parque das Artes que o senhor, mais do que ninguém, batalhou, trabalhou, venceu e ganhou a população, né, vereador? O Parque das Artes foi muito interessante, porque quem acessar o meu site agora, o marcospapa.com.br, vai ver lá em 2013, quando eu fiz o primeiro filme chamando a atenção da administração municipal, das empresas ali no entorno. Em 2013, repeti o filme em 2014 e perdi a paciência quando aquela moça foi estuprada. Ela trabalhava no Ribeirão Shopping e morava no João Rossi. Então ali eu perdi a paciência e realmente chamei aos brios a administração anterior. Vinha uma burocracia totalmente inaceitável, não permitindo que o shopping executasse a obra que ele queria executar. Isso vinha numa empurração de gabinete em gabinete e a população sofrendo. Também por força da nossa pressão, nós conseguimos parar com essa burocracia, que a prefeitura parasse com essa burocracia inútil que está ali. Ali era uma escuridão, verdade, com doença, lixo e morte, violência, né? E hoje o Parque das Artes está lá de presente para a população, às vezes a ação do parlamentar de exigir que o poder público faça o que é obrigação dele, já é algo que resulta em coisa boa para a população. Vereador, tínhamos outros assuntos, infelizmente não temos mais tempo. Mas vamos retomar agora o programa, sim, né? Vamos, se Deus quiser. Programa... Como aqui nesse ambiente gostoso, né? A gente muda aqui, um pouquinho sol ali, sol na cara. Mas é gostoso isso. Agradecer imensamente a você e toda a sua equipe por estar conosco no ponto de encontro. Esse é um encontro de vários outros que teremos e que o senhor fala rapidamente aí para a comunidade, faça um convite para que venha participar mais na Câmara Municipal com vocês, vereadores. Sem dúvida, presencialmente, as nossas sessões voltam agora no dia 2 de agosto, né? Então, presencialmente, ou escrevendo para o vereador, marcospapa.com.br, ou se você preferir, pelo WhatsApp, o 99625-1800. É isso. Bem, eu tenho que agradecer a vocês, telespectadores. Nós vamos finalizando por aqui e já já tem mais pontos de encontro.